Bom dia! Hoje nós temos aqui um assunto muito interessante para aqueles que desejam se tornarem pastores. No capítulo 3 de 1 Timóteo, nós vamos ver aqui algumas características para aqueles que desejam essa maravilhosa obra. Aqui diz: fiel é a palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, vamos lá, as características. Portanto, que o bispo seja irrepreensível, né? Não tenha nada que ser repreendido, que ele tenha uma conduta irrepreensível. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Ou seja, no lugar de sóbrio, eu vou colocar aqui, não seja soberbo, né? Que seja uma pessoa que não seja soberba, modesta, hospitaleira, que saiba receber bem as pessoas. Se você não sabe receber bem uma pessoa na sua igreja, na sua casa, então você não é apta para ser um pastor. Você tem que saber receber bem as pessoas, conviver bem com pessoas, saber se relacionar com pessoas. Se você vai lidar com muitas pessoas, como você vai querer ser um pastor se você não sabe conviver, ter relacionamento com pessoas? Então não poderá ser um pastor. Apto para ensinar. Então você tem que ter um bom relacionamento com a palavra, né? Então ter aptidão para ensinar. É necessário ter aptidão para ensinar a palavra do Senhor. Ter um bom relacionamento com a palavra de Deus. Então, se não ainda, recomendo que comece a ter um bom relacionamento com a palavra do Senhor, se você almeja essa excelente obra. Não dado ao vinho. Se é viciado no vinho, né, no álcool, então eu recomendo, desculpa, eu recomendo que você não seja também um pastor. Então vamos lá. Não violento, tipo estupim curto, né? Se você é briguento, então não pode também ser um pastor. Ah, mas eu vou mudar. Não, você tem que mudar antes de querer ser um pastor. Você tem que pedir ao Espírito Santo que controle. Isso chama-se domínio próprio. Não ser violento. Você vai lidar com muitas pessoas de muitos temperamentos diferentes do seu. Muitas pessoas vão discordar de você. E se você for violento, você vai partir para a briga e a violência. Porque é muita gente discordando de você, muita gente dizendo coisas que você não vai gostar de ouvir. E então você pode querer partir para a violência. E isso não vai ser bom, amado. Então você tem que ser irrepreensível, temperante. Então você não pode ser violento, porém cordato, inimigo de contendas. E não avarento. Ou seja, querido, você vai ter que ser irrepreensível quanto às suas finanças. Cuidado com as finanças. Criando e governando bem na sua própria casa, criando bem seus filhos e governando a sua casa. Porque se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Que não seja neófito, ou seja, que não seja novo convertido. Há alguns casos que deu certo de novos convertidos sendo pastor? Sim, mas são raras exceções, viu? Não é regra, são raras exceções que deram certo. Para não suceder que ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Isso pode acontecer. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, é muito cuidado na escolha dos pastores que irão assumir. Então, está aqui o manual para aqueles que almejam ser pastores, certo?
Então, se você deseja essa obra, excelente obra almeja. Mas está aqui as características pessoais para aqueles que almejam ser pastores. Se você não está aqui dentro desses, é necessário que você se enquadre aqui. Se você ainda não está enquadrado aqui, eu recomendo que você comece a trabalhar nas suas características pessoais para se enquadrar aqui. Desculpa de novo, estou muito gripada. E comece a se enquadrar aqui nessas características para que você alcance essa excelente obra e venha exercer aquilo que você tanto almeja. Semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o ministério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados e, se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em todos. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa, pois os que desempenharem bem o diaconato alcançam para si mesmos justas preeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Amados, o que é que eu aprendo com esse texto para a minha vida? É que é necessário um bom testemunho. Exercendo ou não uma função dentro da casa de Deus, eu preciso trazer um bom testemunho. Que eu seja irrepreensível, para que eu não escandalize o nome do Senhor Jesus e nem a igreja do Senhor Jesus. Que eu seja de acordo com a palavra de Deus, para que eu seja irrepreensível. Porque é muito importante, amados, que eu dê um bom testemunho, que eu ande de acordo com a palavra de Deus. Sim, é. Eu tenho falado sobre isso aqui, sobre o bom testemunho. É tão bom andar de acordo com a palavra de Deus. É tão bom agradar o Senhor. Salmo 37 diz: agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. É tão bom agradar o Senhor, porque Ele satisfará os desejos do meu coração. Quando eu agrado o Senhor, Ele também satisfaz os desejos do meu coração. Quando eu agrado o Senhor, até a minha oração é de acordo com a vontade de Deus. Sim. Que coisa maravilhosa é servir a Deus. Que coisa maravilhosa é andar de acordo com a vontade de Deus. Porque até a minha oração é de acordo com a vontade de Deus. É maravilhoso servir a esse Deus. Se você ainda não serve ao Senhor Jesus Cristo, eu te convido a servir a Jesus. Se você ainda não anda de acordo com a vontade de Deus, eu te convido a andar de acordo com a vontade de Deus. Se você anda se desviando da vontade de Deus, eu te convido a andar de acordo com a vontade de Deus. Ah, irmã, é muito difícil andar de acordo com a vontade de Deus. Pois é, não é tão difícil assim não. Começa aos poucos. Começa olhando para a Bíblia Sagrada. Volta a ler a tua Bíblia. Volta a orar. Volta a dizer assim: Senhor, eu quero andar de acordo com a tua vontade. Eu quero ter prazer na lei do Senhor. Volta a dizer isso para Deus. Volta, porque Jesus está voltando. Esses dias eu tive um sonho com a volta do Senhor. E nesse sonho eu dizia assim: Senhor, não me deixa não. Eu quero estar contigo, Senhor, naquele lugar chamado a Nova Jerusalém. Nossa, eu senti um medo terrível de não ir para a glória. Eu sentia que se eu ficasse ia ser terrível, tenebroso. Não nego. Volta a fazer a vontade do Senhor, antes que seja tarde demais.
para que você ande irrepreensivelmente de acordo com a vontade de Deus, para que você seja irrepreensível, para que você seja temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, hábito para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. Volta para o teu chamado, volta para o teu chamado, volta para a vontade de Deus, volta para o início. Eu não sei com quem que eu estou falando. Volta para a excelente obra que Deus te chamou. Deus te chamou para a excelente obra, para o episcopado. E você largou aquilo que Deus queria para ti e fugiu da obra do Senhor. Volta, volta, volta urgentemente para a obra que o Senhor te chamou e você largou para aquilo que Deus não queria que você fizesse. Volta para aquilo que Deus quer que você faça e você deixou de fazer. Volta urgentemente a fazer a obra do Senhor, enquanto há tempo e misericórdia da parte de Deus para a tua vida. E Deus realizará o desejo do teu coração. Em nome de Jesus, volta. E ficamos por aqui, em nome de Jesus, com essa palavra, essa reflexão. Em nome de Jesus, amém.